o que é medicina tradicional chinesa, vocês sabem bem que esse sistema médico milenário, né, baseado em prevenção, mas também não só tratar o sintoma, mas ir na causa da doença, que a gente conversou bastante esses dias. Os pilares, o Yin e Yang, os cinco movimentos e o sistema de Zhang Fu, que nada mais é das vísceras e órgãos, né? Eu não vou me ater muito essa aula nisso agora, mas a gente falou um pouquinho sobre isso. E as causas de adoecimento, que a gente falou bastante sobre as emoções, né? Como que está bem descrito, né? Quando surge uma emoção, o que dispara no nosso corpo, essa via toda, pelos meridianos e o que causa, isso está bem estabelecido pela medicina chinesa. O estresse, como isso afeta a nossa vida, a alimentação, o entorno, né? E o enfoque terapêutico que eu proponho é esse diagnóstico da causa raiz, né? Então, a prevenção e também o tratamento individualizado. Tem pessoas que acham que a medicina chinesa é só para prevenir. Não, a gente vai trabalhar a base do que está em desequilíbrio. Então, vai melhorar o sintoma? Claro que vai, mas não só isso, a gente vai trabalhar o que está levando a esse sintoma. Então, as fórmulas magistrais chinesas, para quem não sabe, elas são combinações de plantas que são elaboradas conjuntamente, depois de tem fórmulas de 1.000, 2.000 anos, né? Então, essas formulações são bem antigas, e depois de se estabelecer muito claramente o que a gente queria estabelecer, então, eles foram vendo, por exemplo, se eu quero retirar uma inflamação, se eu quero tirar calor, se eu quero ir para fígado, se eu quero ir para o cérebro, se eu quero ir para o pulmão. Então, as fórmulas elas têm um tropismo específico. Inclusive, quando eu estou tratando pele, por exemplo, a pele ela tem várias camadas, né? Ela tem a parte mais superficial, mais mediana, mais, né? Inclusive isso, elas têm um tropismo bem específico. E em medicina chinesa a gente tem camadas, né? Dos meridianos acoplados que a gente fala. Então, a bexiga com intestino delgado, a vesícula com triplo aquecedor, enfim, tem todo um sistema de meridianos, e aí também as fórmulas magistrais elas vão especificamente trabalhar se mais na profundidade, se mais no órgão, se mais na periferia, se mais na manifestação do meridiano. Então, elas são bem complexas. E antes que eu esqueça de falar, claro, quem decidir fazer o tratamento comigo precisa ver onde está, né? Se for Brasil, elas estão amplamente difundidas por um trabalho bem profundo já há muitos anos, né? É, São fórmulas que não têm componente animal, mas todas bem regulamentadas pela Anvisa. E América Latina, com exceção do Brasil, um pouco complicado para achar. Então, se vocês não estiverem no Brasil, vai ser um pouco complicado. Mas chega para todo canto do Brasil, mesmo no interior da Bahia. Eu tenho pacientes no interior da Bahia que recebem as fórmulas, então é bem legal. Estados Unidos, Canadá, Europa. Então, todos esses países estão bem estabelecidos a aquisição das fórmulas. E quando eu falo que são personalizadas, não é que a gente vai fazer, eu vou fazer uma fórmula para a pessoa, não sou eu. Essas fórmulas na verdade, que eu fui me especializando, né, ao longo do tempo, agora estou já na 10ª pós-graduação, sou uma apaixonada pelas fórmulas magistrais e dou aula aqui na Europa, né, das fórmulas magistrais chinesas. É, Elas não são personalizadas no sentido que eu vou fazer a fórmula para uma pessoa, elas já estão estabelecidas, tá? Raras vezes eu vou mudar alguma coisa de alguma fórmula aí. Personalizada no sentido que não dá para a gente amplificar, por exemplo, se alguém tá tomando um remédio para gastrite, e aí alguém da família, algum amigo, fala, tô com dor no estômago, toma isso aqui porque a doutora Raquel me deu e vai bem para o estômago. Então não é conveniente fazer dessa maneira, porque não é muito específico para dor de, sei lá, para gastrite, a gente tem muitas fórmulas. Então alguma pessoa que vai tratar por um lado da gastrite e outra pessoa por outro. Então nunca é protocolizado, vamos dizer assim.
Elas atuam nos órgãos e vísceras, como eu falei, reequilibram esse equilíbrio, se tem um excesso de yang, se tem onde tem inflamação, onde tem falta de energia, onde tem falta de qi, onde tem falta de sangue, onde tem falta de yin, yang, né? Então, por exemplo, quando tem uma falta de yin, é tudo seco, pele seca, boca seca, o xixi tá mais escuro, a pessoa se sente muito calorosa, né? E quando tem falta de yang, começa a ter perda urinária, inchaços, muito frio. Bom, existem, né, inúmeros sintomas, mas mais do que os sintomas, a gente descobrir através de uma anamnese bem detalhada onde que está esse distúrbio, tanto onde é a origem, quanto onde está o efeito. Então, a gente também vai tratar esses dois pilares, vamos dizer assim, né? Eu trabalho só com extrato seco, porque eu considero, quem é paciente meu já de muitos anos, se lembra que quando a gente começou a ter as fórmulas no Brasil, a gente tinha as tinturas, né, que é a fórmula feita em álcool, né? Só que não vai te dar essa concentração e também te traz a toxicidade do álcool. O efeito terapêutico foi assim tremendamente mais potente e mais seguro, inclusive, né? Porque na hora que a gente faz uma extração, um extrato seco é justamente assim, eu pego o que me importa da planta e tiro a parte tóxica, digamos assim, né? Eu pego o princípio ativo, né? E consigo trazer essa concentração, digamos, de 5 para 1, ela fica bem mais potente. Ah, antes que eu esqueça de falar, né? Às vezes assim, paciente não gosta de tomar as cápsulas. Eu particularmente gosto de tomar o extrato seco puro, em água morna. Então eu abro a cápsula se for em cápsula, ou aqui na Europa que eu já consigo, por exemplo, as fórmulas diretamente no extrato seco em pó. Eu tenho uma colherzinha que é a medida, e aí a gente toma assim, de manhã e à noite, dependendo do caso, pode ser que seja mais, mas no geral são 2 vezes por dia, de manhã e à noite, né? Mas depende muito de cada caso. E a adaptação é contínua. Vamos supor, começamos, estamos fazendo uma desintoxicação, eu preciso saber por onde vai sair, né? Então, normalmente essa desintoxicação se estabelece por saída pelas fezes, xixi e pele, né? Então, cada pessoa tem uma forma de responder. Então, por isso que não tem protocolo. Claro que a gente tem uma dose mais ou menos pré-estabelecida, mas essa adaptação, por isso que precisa ser um segmento bem próximo. Então, um diagnóstico baseado na medicina alopática, porque eu gosto de ver exame, eu gosto de solicitar exame quando é necessário, para a gente ter uma base bem assim mais palpável. É, o diagnóstico pela medicina chinesa requer uma habilidade profunda de saber onde que está o desequilíbrio, se é, como eu falei para vocês, deficiência de yin, deficiência de yang, estagnação do qi do fígado, estagnação de sangue em alguma outra parte do corpo, e esse segmento que precisa ser, né, próximo, né? Então, os pacientes têm meu celular, a gente vai fazendo o segmento durante o mês, não é assim, daqui a um mês a gente volta a fazer consulta e não se fala, não. Então, esse segmento esse se estabelece. Claro que não são só as fórmulas, é um completo, né? Como a gente falou ontem da alimentação, entender cada pessoa, entender cada história, cada processo emocional e tudo mais.